Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, boa noite, paz do Senhor. Boa noite, irmãos. Irmãos, nós estávamos anteontem na nossa igreja de Matão. Trocamos o salão de lá por outro maior. Estamos ornamentando um salão lindo que acabou de ser construído, reformado. Nós precisávamos sair de onde estávamos, Deus preparou. Já tem a casa da pastora Vanilda no próprio salão. Nós estávamos lá correndo para ornamentar, organizar a casa de Deus para a inauguração que faremos. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você vai comigo. Amém. Eu estou te dizendo isso porque ontem no culto terminamos de ministrar o louvor. Quando eu sentei, a irmã que foi pregar oferta, enquanto ela ministrava, Deus falou muito forte ao meu coração: desperte a igreja a cear 7 cultos seguidos. E o Senhor disse mais: não despeça ninguém sem ser ungido. E o Senhor disse mais: antes dos cultos, momento de batalha espiritual. Então, irmãos, 7 cultos seguidos, todos os cultos de agosto, Santa Ceia, 5 minutos antes, nós vamos começar às 7h25, para guerrear como nós fizemos aqui. Se prepare, chegue mais cedo, arruma, 7h25, nós teremos um momento de batalha espiritual. Nós ungiremos todos como fizemos com aqueles que aqui chegaram, e nós celebraremos a ceia do Senhor. Pastor, que benção, vai ter muita ceia, então posso escolher qual eu vou. Se eu fosse você, eu discerniria melhor as coisas. Eu tinha compromisso marcado de faltar num culto desse mês. Eu já desmarquei o meu compromisso, porque eu sei que quando Deus dá um comando desse, é porque Deus está preparando para fazer alguma coisa. E logo eu vou querer perder isso, não vou faltar daqui nenhum culto. Olha para quem está do teu lado e diga assim: o que você acha que Deus pode fazer com 7 cultos de aliança? Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo de número 10, versículo 32. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga me espere. Os irmãos têm vergonha de falar me espere. Versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé
para a conservação da alma. Feche teus olhos e diga assim: Espírito Santo, fala comigo através dessa palavra, no nome de Jesus. Amém. Como foi o início da sua conversão? Tem coisas que marcam a nossa vida. Tem dias que a gente, quando traz a memória, lembra do cheiro, a cor da roupa, o lugar que foi e quem é que estava por perto. De que maneira você chegou na presença de Deus? O que é que te conduziu à presença de Deus? Como que foi o início da obra de Deus na sua vida? Uma pessoa geralmente se achega a Deus por algum problema, pelo convite de outro que é encaixado por alguma dificuldade que a gente esteja enfrentando. E quando a gente chega, talvez assim até meio ressabiado, malicioso com a igreja de crente, porque fomos criados, alguns foram criados, a maioria foi criado num ritmo completamente diferente. Chega e fala: meu Deus, que coisa gostosa, que paz eu estou sentindo. Aí parece que alguém te chama para vir no próximo culto, você não tem coragem de confirmar se vem, você fica até com medo de um crente aparecer na sua casa, mas está no próximo culto, você vem. E aí você começa a se envolver e a se deliciar, e você ouve falar que tem uma reunião e você aparece, você ouve falar que tem intercessão e nem sabe o que é isso, você quer chegar. Aí fala de batismo e você que achava que já era batizado, parece que o coração pulsa mais forte. E você vê alguém orando em línguas e aquilo que um dia te fez até rir, parece que dá uma vontade também de participar daquela comunhão com o Espírito Santo. Aí fala que vai ter um retiro e você nunca foi, você está doido para arrumar as malas e também dormir no chão, sem se importar com o conforto. Aí vai ter uma mudança, uma reforma, algum evento, e se precisa lavar o banheiro, está lá, e se precisa escovar o chão da igreja, está lá, e não tem horário para sair, mas o problema continua, o problema está lá, talvez ficou até pior, porque aqueles mesmos que um dia te instruíram a ir para a igreja, parece que agora são usados pelo inimigo para te puxar. Aqueles que na depressão te incentivaram a firmar com Deus, agora parece que já estão te perdendo e com medo disso. Toma cuidado, você vai ficar bitolado, agora você não sai da igreja, você não vem mais nas reuniões de família, a gente vem passear na sua casa, você não fica mais com a gente, cuidado. E quantas mulheres foram perseguidas pelos maridos? E quantos filhos tiveram ameaça de serem deserdados? Mas está lá naquele amor, naquela simplicidade. Teve irmãos que no momento desse, na maior simplicidade, botou a bicicleta na porta da igreja, esqueceu de trancar, porque prudência nós precisamos ter também. A bicicleta foi embora, o irmão já nem ligou, porque a presença de Deus não fazia doer mais nada do que estava ali do lado de fora. Só que, irmão, o tempo vai passando, a gente vai conhecendo mais a Deus, sim ou não? Você já parou para pensar o quanto de conhecimento você adquiriu? Tem irmãos que vão ao médico e dizem assim: pastor, o médico falou o que o senhor estava falando. Tem pessoas que chegam na faculdade pela primeira vez e vão aprender sobre planejamento. Pastor, a mesma coisa que o senhor falou. A igreja do Senhor vai trazendo um conhecimento. A gente começa a discernir mais as coisas. Não é qualquer coisa mais que encanta a gente. Não é mais qualquer conversinha que ilude a gente. Não é qualquer mais profeta que consegue bagunçar a nossa confiança na palavra. A gente vai adquirindo conhecimento, a gente sabe até dar conselho agora, a gente sabe até em que lugar da Bíblia o negócio está. Só que junto com esse tempo, ainda que vem trazendo conhecimento, olha quanta coisa você aprendeu desde o tempo que você está na igreja. Você parou para pensar? Você parou para pensar quantos livros da Bíblia você leu? Quantas pregações você ouviu? Quantos estudos você teve? Quantos princípios divinos você aprendeu? Junto com o conhecimento,
à medida que o tempo vai passando, as lutas também vão chegando. Não é que as lutas ficaram maiores, nem os gigantes tiveram a sua estatura aumentada. É porque vai chegando, e a gente vai perdendo um pouco o foco daquilo que um dia nos levou ao Senhor. Jesus não te enganou. Se um dia alguém te falou para ir na igreja e disse que os problemas iam acabar, me desculpa, não tinha sabedoria para te aconselhar, mas se te ganhou, glória a Deus. Mas preciso ser honesto contigo, como foi o meu Cristo. Tereis aflições. Salomão, no auge da sua sabedoria, ele vai dizer assim: quando você tiver dia bom, aproveita. Quando tiver dia bom, o que você tem que fazer? Vou perguntar de novo. Quando você tiver dia bom, o que você tem que fazer? Aproveitar. Ele disse assim: quando você tiver dia bom, aproveita. Mas não esquece não, que tem dias maus, e que Deus fez tanto um quanto o outro. Salomão é como se ele dissesse assim: e não serão poucos. E aí vai chegando esses dias maus, parece que o coração vai endurecendo. Vinha sem bicicleta para a igreja, hoje tem um carro, porque o Evangelho de Deus abençoou. Morava num ovo, mas agora tem uma casa de 3 quartos, porque o Evangelho abençoou. Só que parece que não faz sentido. Perdeu a simplicidade das coisas, perdeu a conexão amorosa com Cristo. E agora, se o irmão não cumprimenta, já é um problema. Se é outro que prega, é outro problema. Se o louvor desafina, é outro problema. E se o pastor não me visita, é outro problema. E se o patrão me persegue, ai meu Deus. E se eu sou dizimista e o desemprego bate a porta, agora é que vai ver. E aí o coração vai ficando frio. Não tem mais lágrima nos olhos, não tem mais calos no joelho. Começa então a questionar tudo que aprendeu de Cristo, tudo que sabia de Cristo, tudo que vivenciou com Cristo. No tempo de bonança, começa a questionar no tempo da dificuldade. Porque no tempo da bonança nós dizemos que Ele é fiel, no tempo da bonança dizemos que Ele é bom, no tempo da bonança glorificamos e até os vizinhos param para escutar barulho de louvor na nossa casa. Pega o microfone e dá o testemunho que Deus responde, e chega no trabalho e quer contar o que Deus acabou de fazer, e chega no médico e quer falar que não precisa mais de medicamento porque Jesus curou. Mas aí chega essas lutas junto com os dias de trevas e começa a questionar: será que Deus existe? Será que Deus é bom assim? Será que Ele é fiel? Será que Ele está me ouvindo? Será que Ele se importa mesmo com o que eu sinto? Um dia o profeta Elias, numa grande carga de estresse emocional, de cansaço, de fadiga de batalhas, ele quis ficar sozinho, se isolar. Cuidado quando você quer ficar muito sozinho. Começa a perceber quando você perde a vontade de estar no meio da comunhão com o povo de Deus. Elias quis ficar sozinho.
Elias caminha para o deserto, preste atenção. A Bíblia diz em Mateus 4, em Lucas 4, que o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto. Tem deserto que o Espírito de Deus nos leva. E esses são obrigatórios a passagem, porque Deus está operando alguma coisa em nós. Deus quer forjar algo em nós. São desertos obrigatórios. Ninguém perguntou se nós queríamos passar por eles. Mas quem gosta de deserto? Ninguém. Agora, se você não gosta, pare de você também ir para deserto que não foi Deus que te levou. Porque Elias, a Bíblia diz que ele vai sozinho para o deserto. Não foi Deus que levou ele. Deserto que Deus leva tem anjo. Deserto que Deus leva tem proteção. Deserto que Deus leva tem presença. Mas deserto que a gente vai sozinho, o que vem é depressão. E a depressão invade o coração de Elias. E ele começa a dizer: basta, chega, não quero saber de mais nada, não quero mais ir à igreja, não quero mais servir a Deus. Que texto do bíblico, que? E para piorar, ele faz uma perigosa oração: eu quero é a morte. Deus vai lá, Deus chega perto, mas Deus não entra no buraco. Se você entrar, escuta bem, se você entrar numa fornalha por amor de Jesus, Jesus vai andar na fornalha com você. Se você for jogado numa cisterna por um sonho de Deus, Jesus vai entrar lá com você. Se você for lançado numa cova de leão por amor à vida de oração, vai ter anjo com você na cova de leão. Mas se você quiser ir para uma caverna, longe de Deus, Deus não vai entrar na caverna. Deus chega perto da caverna, mas Deus não entra. A Bíblia diz que a voz de Deus entra lá, porque Deus não tem compromisso de entrar em lugar que não foi Ele que preparou para você. A voz de Deus ecoa na caverna e diz assim: que fazes aí, Elias? É como se Deus hoje dissesse para você: o que você está fazendo nessa situação? O que você está fazendo murmurando desse jeito? O que você está fazendo pensando em desistir assim? O que você está fazendo achando que não valeu a pena? O que você está fazendo achando que Deus te esqueceu? A voz de Deus vai para dizer que até nos buracos que por desobediência nós entramos, o Senhor não desiste de nós. A voz de Deus na caverna serve para dizer o mesmo quando o Senhor levanta o profeta Isaías para declarar: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? E talvez você que assiste o noticiário ou fica sabendo de notícias terríveis por aí, poderia dizer: sim, tem como uma mãe se esquecer do filho. Tem até mãe que joga filho de prédio. Mas Deus diz: ainda que essa mãe viesse a se esquecer do filho, eu jamais me esquecerei de ti. Te tenho gravado na palma das minhas mãos. Quando o Senhor diz que nos tem gravado na palma das mãos, preste atenção. Se tem uma coisa que Deus levanta a cada dia, é a mão. Em nenhum momento na Bíblia vai ver Deus dizendo que Ele levanta pé, não que não faça. Mas se tem uma parte do corpo da majestade que todos os dias é posta em ação, é a mão. Se tem teu nome gravado, quando Ele estende, Ele se lembra de você. Deus não te esqueceu. E naquela voz ecoando na caverna, que pode ser a mesma voz que usa esse servo aqui essa noite,
ecoando neste santuário, para dizer que na situação em que você está, talvez numa crise emocional, financeira, na área da saúde, quem sabe no mais terrível e desafiador tempo da sua história, é como se Deus dissesse: eu continuo o mesmo, não te esqueci, eu não mudei, eu sou o mesmo da época que você tinha vontade de vir à minha casa. Eu sou o mesmo daquele que fez uma maravilha no início da sua conversão. Eu sou o mesmo que ardia o seu coração quando você quis descer as águas do batismo. Eu sou o mesmo quando as tuas lágrimas se escorriam e os teus joelhos tocavam o chão. Quando mesmo rodeado de problemas, você vinha à minha presença me adorar. Ele é o mesmo. Ele não mudou. É por isso que o autor da epístola aos Hebreus chega e diz assim: lembrai-vos dos dias anteriores. Eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Deus não tem o costume de mandar ninguém olhar para trás. O apóstolo Paulo vai dizer assim em Filipenses capítulo 3: esquecendo-me das coisas que ficam para trás. O Senhor vai usar o profeta Isaías para dizer, 43:18: não vos lembreis de coisa passada. A Bíblia vai nos ensinar no livro de Gênesis a não ficar olhando para trás, senão nos converteremos numa estátua de sal como a mulher de Ló. Mas nesse texto, por incrível que pareça, o Senhor manda olhar para trás. E vai ser a mesma palavra que Jesus Cristo vai dirigir à igreja de Éfeso: lembra de onde você caiu. Se caiu é porque estava no lugar mais alto. E o lugar mais alto que Jesus está querendo dizer é o ápice do amor pela presença dEle. É uma queda que não é no pecado, talvez. É uma queda que mesmo crescendo no conhecimento, esfriou. É aquela queda que pode o amor que me movia agora se tornar um ritual. Vou ao culto por ir, como aquele funcionário que já não suporta mais o local de emprego nem o patrão, mas volta lá para botar digital no dia seguinte. Lembrai-vos dos dias anteriores, os quais depois de iluminados, sofrestes grande luta e sofrimento. Iluminados por quem? Pela luz de Cristo. Iluminados por quem? Pelo processo regenerador do Espírito Santo. Iluminados. Suportastes quantas coisas? Quanta coisa você suportou para se converter? Quanta gente talvez te procurou para não ir para uma igreja? Quantos enviados de Satanás bateram a tua porta para dizer: não vai lá não? Quantos familiares teus talvez disseram: olha, não mexe com essa coisa de igreja não, hein? Quantos? Não batiza não, eu acho que você não deve batizar não, você está muito novo para batizar. Quantos? A Bíblia diz: lembra dessa época? Você sofreu, você enfrentou luta, mas mesmo assim você tinha amor. Você tinha amor, você fazia visita. Você tinha amor, você chamava gente para ir na igreja. Você tinha amor, você queria dar seu testemunho. Você tinha amor, mesmo em problemas você chegava contando o que você ouviu na igreja para edificar alguém. Você tinha amor. A Bíblia está dizendo: lembra desse tempo. Lembra desse tempo. Lembra, para que você possa voltar para o momento do qual você jamais deveria ter se afastado. Muitas pessoas no início da sua conversão dizem assim: nossa, eu limpava o chão da igreja, eu limpava a privada, eu dormia no chão dos retiros. Por que parou? Eu chorava tanto, eu ia nas orações de madrugada. Por que parou? Será que era só por um início? Será que isso é para lembrar como um retrato pregado na estante de épocas velhas e amareladas? Ou será que era aquilo combustível que te dava para não ver o gigante como hoje você tanto encara, tão grande assim? Porque os problemas não mudaram, os gigantes não aumentaram.
de quantas enrascadas Deus te livrou. Quantos testemunhos hoje você tem para contar. Quantas experiências com Deus. Deus não mudou e nem os gigantes. O que muda é a força para enfrentá-los. E a força não é porque Deus muda ou o espírito se tornou fraco. É porque o amor esfriou. Lembra. E sabe, entenda uma coisa. Que a vida de um cristão, ela é feita de recomeços. Repita comigo, recomeços. Eu comecei o culto perguntando de um começo para você. Da conversão, do batismo, da época em que você conheceu a Cristo. Eu achei fantástico quando eu ouvi falar sobre poder de palavra. Eu acho lindo. Eu queria ficar lançando palavras para o meu futuro. Não vi a hora de alguém falar uma coisa errada, eu falar, está repreendido no nome de Jesus. Eu não vi a hora de batizar para pegar o pão e o cálice. Que vontade que me dava de entrar na roda dos batizados e comer o corpo de Cristo. Tem o começo. Mas eu e você precisamos aprender a entrar em Deus na graça de um recomeço. Um dia Deus, levantando um homem de uma geração anterior, Davi, prepara a construção do mais tremendo, glorioso e terrível templo de Israel, que tinha o nome do seu rei, conhecido como Templo de Salomão, tão grande, tão cheio de ouro, tão esplendoroso como era a glória do Deus que se invocava naquele lugar. Pelo pecado, pela desobediência, pela constante teimosia e rebelião, aquele templo foi destruído, teve suas portas queimadas. Os seus instrumentos tão bem consagrados foram levados cativos. Seus copos de ouro serviam agora para reis ímpios beberem vinhos, com prostitutas dançando ao lado. Depois de um tempo, Deus bota no coração do seu povo o desejo de construir outro templo, o segundo templo de Israel. Só que aquele povo estava entristecido, porque lembrava de uma glória, porque lembrava de um prédio, porque lembrava de uma época. E Deus chega para eles e levanta o profeta Zacarias para dizer: não desprezem os dias dos pequenos começos. No começo você não ligava. Quem não tem condição financeira não tem dificuldade de comer arroz sem carne. Mas o desafio é quem comeu picanha ter que comer arroz puro. Você não sabia o quanto era bom andar de carro enquanto tinha bicicleta. Mas o recomeço é trocar o seu carrão do ano e ter que vendê-lo para pagar conta e agora andar de pé. Mas Deus chega para um povo que precisava aprender sobre recomeços e dizer assim: não desprezem esse tempo, não desprezem esses dias, porque um começo a gente começa, é simples. Uma criança nem vê o andar, aprender a dar os seus primeiros passos. Desafiador é uma pessoa que andou, teve um acidente de moto, agora por fisioterapeuta ter que reaprender a andar. Só que Deus diz: não despreze. Lembre dos dias anteriores, mas não deixe a tristeza, a lembrança ou o saudosismo dessa época tomar o teu coração. Recomece, ainda que de uma forma pequena, ainda que no pouco, de uma maneira tão simples.
Valorize, porque naquele templo tão pequenininho, sem ouro, Deus diz assim: a glória neste lugar vai ser maior do que a daquele. E eu quero profetizar que a glória de Deus nesse tempo de recomeço, de reconstrução dos pilares e das balizas da sua vida, por mais simples que seja, menor do que foi um tempo glorioso, será de maior glória, será de maior poder, será de maior experiência do que foi aquele que você achava que era bom na sua história. No nome de Jesus, lembre dos dias anteriores. Não despreze, na verdade não é nem os pequenos começos, é os pequenos recomeços. Lembre, não despreze, porque não desprezar, eu queria chamar a tua atenção para algo. A Bíblia diz que Jacó tem duas mulheres, quantas? Aquele mais amava se chamava, quem falar Raquel vai acertar. Aquele mais amava se chamava, e aquele não amava se chamava Lia. Lia era desprezada pelo marido. Lia via o marido levantar bem cedo e dormir na casa da outra. Quem já foi desprezado em alguma circunstância pode imaginar o que uma mulher está sentindo do seu marido. Só que a Bíblia diz que Deus viu. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus vê tudo. E quando Deus viu, a Bíblia diz que o Senhor abre o ventre de Lia e dá filho para Lia, enquanto o ventre de Raquel permanecia estéril. Preste atenção. Os pequenos recomeços, talvez você não vai ter aquilo que você tanto quer, o amor de Jacó, mas você vai ter o que tantas pessoas desejam ter, a graça de frutificar. A Bíblia vai dizer que Ana era tão humilhada por Penina, que Penina humilhava tanto Ana, que Ana chorava e não queria comer. Só que Eucana, o marido das duas, chega para Ana e diz assim: Ana, por que choras? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aquele começo de Ana era doloroso, porque ela escutava choro de criança na casa de Penina, e ela olhava para o seu ventre, ela olhava para o quartinho talvez preparado e não tinha ninguém. Só que ela tinha uma coisa que nem a quantidade de filhos de Penina era capaz de trazer para ela: o amor de Eucana. Você pode não ter o que você tanto quer, mas Deus tem te recompensado de uma maneira que tantos outros gostariam de ter o que Ele tem te dado. Valorize, valorize os pequenos recomeços, porque neles você pode não encontrar o que você está procurando, mas você vai receber da graça e da bondade de Deus o que tantos talvez estão orando para ter. Irmãos, por fim, nesse texto aos Hebreus, o autor diz assim: lembra, né? Lembra de tudo isso? Então, agora, não abandone a sua confiança, não. Por que você acha que você sofria perseguição para ser batizado? E mesmo assim, você tinha a coragem de descer as águas. Por que você tinha coragem de deixar a sua família emburrada para ir para um evento da igreja, deixar talvez naquele final de semana do retiro a festinha do seu sobrinho? Porque você sabia que Deus ia te recompensar. Por que você não tinha medo
de orar em meio às lutas e de vir aos cultos sabendo que talvez você ia chegar em casa e iam te humilhar por isso. Você sabia que tinha uma recompensa. Aí a palavra de Deus está dizendo, lembra daquela época que você lembra. Você acreditava tanto em Deus, você acreditava tanto que Deus recompensava. Aí chega assim, não abandone a sua confiança agora não. Não abandone a sua confiança não. Porque essa confiança vai trazer uma grande recompensa na sua vida. Não é hora de abandonar a sua confiança. Não é hora de achar que não tem mais jeito. Não é hora de achar que acabou. A tua confiança tem um grande galardão, diz a palavra de Deus. Aí o autor vai um pouco mais, de uma maneira profunda, e diz assim: olha, você que diz que fez coisa certa, você que disse que obedeceu, você que obedeceu o comando de Deus, olha, você só precisa perseverar, você só precisa continuar, porque você vai alcançar a promessa de Deus. A Bíblia diz em Tiago, e o apóstolo Tiago vai dizer assim: tenham paciência, porque observe como Deus tratou os que pacientemente esperaram nele. Para encerrar, ele não apenas agora instrui, como ele exorta e desperta. Nós não vamos desistir, nós não vamos recuar, nós vamos avançar. Nós fazemos parte daqueles que têm fé, daqueles que avançam até alcançar as promessas de Deus. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: eu não vou te deixar esmorecer, não vou te deixar desanimar. Amém. Nesse percurso, Deus não vai te deixar faltar nada. Nesse percurso, você vai ter as tuas maiores experiências com Deus. E quando a promessa se cumprir, o milagre chegar e você alcançar aquilo que Deus tinha te mostrado, ou usado os profetas para falar, você vai ver que o melhor nem foi tudo aquilo que Deus te deu, foi o que você viveu, aprendeu e foi tratado por Deus durante o caminho até alcançar. A graça, minha graça, te basta. Davi vai dizer no Salmo 37, versículo de número 4: deleita-te no Senhor, até que você chegue no galardão. Deleita-te no Senhor, aproveite a presença do Senhor. Se vai subir no monte, sobe no monte. Se vai para a mata, vai fazer vigília. Se vai descer madrugada, desça madrugada. Se vai ter encontro em outra cidade, vai para o encontro. Deleita-te na presença do Senhor, porque vai chegar o momento que Ele realizará o desejo do seu coração. Você pode aplaudir ao Senhor. Se você foi no deserto, eu vou terminar te dizendo isso. Se você foi no deserto porque o Espírito de Deus te levou, ou por um momento de bobeira você foi no deserto, por um estresse ou depressão, Jesus não vai te deixar morrer nele. Ou Ele manda um anjo te buscar, ou a própria voz dele vai te puxar de volta, como Ele está fazendo essa noite. Deus não perdeu o controle na hora que o povo de Israel chega na porta do mar. Deus não sai correndo como uma criança espoleta que fez algo de errado e não sabe resolver.
Se Deus deixou você passar por um caminho mais longo para chegar na frente do mar, é porque na manga tem uma carta para te tirar de lá. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus. Deus está te convidando a voltar ao início das primeiras obras. Jesus está te chamando a voltar ao primeiro amor. Talvez a luta te esfriou. Talvez o fato de você não ter recebido a resposta da tua oração no tempo que você imaginava que deveria ter recebido, endureceu, fechou o teu coração. Talvez um problema que te pegou de surpresa, um plano que saiu diferente, quem sabe a tua casa virou de cabeça para baixo. Quem sabe foi uma pessoa usada por Satanás que abaixou a temperatura do teu coração. Jesus está te chamando, volta. A sua história não é com Penina, Ana, é comigo. Lia, a sua história não passa por Raquel nem por Jacó, é comigo, Lia. Meu irmão, a tua história é com Deus. É você e Deus no santíssimo lugar, quem fica é você e Deus. E Deus não te fez chegar até aqui para sair correndo e te deixar, porque Ele não sabe o que faz agora. Ele prometeu que não te deixaria nem te desampararia. Se um dia Ele criou um caminho no meio do mar para Israel passar, agora Ele chega através do profeta Isaías para dizer: ei, povo meu, eu sou o mesmo que abri um caminho no mar, mas para vocês eu vou abrir um caminho no deserto. Deus sempre tem uma porta aberta, Deus tem sempre uma carta na manga, Deus tem sempre uma ideia extraordinária de livramento. Mas a porta não vai ficar fechada. Trancado nessa situação você não vai estar. Se é pelo mar, se é pela areia, eu não sei. Quem sabe até mandando uma carruagem como mandou para Elias. Eu só sei que Ele faz. Yeshua HaMashiach sempre faz. A única coisa que Ele quer é teu coração de volta. A única coisa que Ele espera é as tuas lágrimas de oração de volta. A única coisa que Ele quer é o teu joelho no chão de volta. É como se Deus dissesse: eu sinto saudade de você. Eu sinto saudade de quando você renunciava o pecado. Eu sinto saudade de quando você queria ter experiências comigo. Eu sinto saudade de, mesmo quando em meio a tantas lutas, você olhava para mim e me adorava, e me adorava, e me adorava. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor
abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. O filho pródigo, a Bíblia diz que ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores lá na casa de meu pai comem melhor do que eu? Mas eu sei o que eu vou fazer, eu vou voltar lá para a casa do meu pai. E quando eu ver o meu pai, eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado como teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, correndo, voltou para os braços do teu pai. E teu pai, o avistando longe, saiu correndo e o abraçou e o beijou. Os braços de Deus estão abertos. O Senhor não quer tirar satisfação do que você fez, Ele só quer que você volte para Ele. Se houver alguém aqui essa noite que quer voltar para o primeiro amor, para os braços do Pai, eu te convidaria correndo, vir aqui para frente, se ajoelhar e se humilhar e dizer: pai, eu quero voltar. Pai, eu também sinto saudade do Senhor. Pai, como eu gostava de ficar orando, de adorar a tua presença. Pai, me recebe de volta. Tem alguém aqui essa noite que quer voltar? Eu não vou chamar de novo, porque isso é uma decisão particular. Se Deus te chama, atenda o chamado dele. Em de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência
pessoas que um dia foram muito ricas, mas por terem contraído grandes dívidas, perderam tudo. Mas para manter uma aparência, ainda quer viver na casona, devendo tudo. Ainda quer andar no carro e usar as roupas de luxo como se não tivesse perdido nada. Eu vou te dizer, o maior problema da vida de um cristão é o orgulho, é a aparência. Você sabe se você já não tem o mesmo amor que você tinha no início. Você sabe se algo se perdeu em você dentro da caminhada. Você sabe, meu irmão, desde o momento em que o Espírito de Deus está falando, se as lutas fecharam, endureceram, diminuíram a tua paixão por Jesus. Pode ser você um pastor, pode ser você um obreiro, pode ser você um trabalhador da seara, pode ser o que for. Nessa hora não tem patente. Nessa hora temos que rasgar as nossas patentes e vestimentas e nos humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero voltar lá na essência, eu quero voltar no primeiro amor. Existe algum obreiro, existe algum varão de Deus, existe alguma irmã aqui que quer mais voltar? Junto com estes, talvez o teu coração está queimando, mas o teu rosto está corando de vergonha. A vergonha é do diabo. Não deixa o diabo roubar a sua bênção essa noite. Não foi à toa que a voz de Deus ecoou na tua casa e te trouxe aqui, meu irmão. Se você está em dúvida, é porque você deve vir. Você está sentindo um frio na barriga e parece que quando você lembra que vai se expor, te dá vontade de ficar. Você está perdendo bênção, você está perdendo a paz que Jesus quer te dar, você está perdendo a unção nova que o Espírito quer derramar essa noite. Depois não reclame, porque alguns têm recebido e você não. É porque alguns têm coragem de buscar o que o orgulho te faz segurar na cadeira. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus.
para que os ministros da Santa Ceia já usem as vestimentas, peguem o pão, o cálice e se coloquem no centro. Eu vou conceder aos irmãos 1 minuto. Aqueles que já desceram as águas do batismo, estão em plena comunhão com o corpo de Cristo, para que você sonde o teu coração. Se tem alguém que você precisa perdoar, que você já o faça. Se tem algum pecado que você precisa confessar e pedir perdão, que nessa hora você já dirija a sua súplica aos céus. Vamos preparar o nosso coração. Senhor, nessa primeira Santa Ceia que faremos, nesta sequência de 7 cultos, que assim o Senhor me comanda, eu consagro o pão e o cálice. Eu peço para que a surpreendente e sobrenatural glória do Senhor, que estão no corpo e no sangue de Cristo, que nós não temos nem noção do poder que há, e tão poderoso é que a tua palavra diz que cura doente, ou que tem o poder de matar. Ah, Senhor Deus, desvenda os olhos do nosso entendimento, dá-nos experiências com a proteção do sangue, com a libertação do sangue, com a cura do sangue, com a prosperidade que há no sangue. Senhor, nos dê experiências dos dons espirituais do corpo, no nome de Jesus, que através da Santa Ceia, nesse propósito de 7 cultos, venhamos desfrutar de todos os benefícios que o Senhor tem nessa aliança e neste tempo para liberar sobre a Metodista do Avivamento, no nome de Jesus, amém. Você pode pegar o pão e o cálice. E como nós vamos fazer? Nós vamos começar a nos posicionar um ao lado do outro. Você pode vir pegar, se posicionar ao lado, nós vamos virando aí, até que depois a gente faça uma roda na igreja. Enquanto você vai pegando a ceia, vai agradecendo a Deus pelo corpo partido, vai agradecendo a Jesus pelo sangue derramado. Você, não existem mais barreiras em meu ser.
Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você. Você está cantando para quem esse louvor? Para Deus não tem jeito. Canta olhando para o seu irmão. Diga para ele como é precioso. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras. Você que não vai cear, vem aqui pra frente também. Somos um só corpo em Cristo. Vamos abrir aí, ó. Pode abrir. Sabe, só ir para os corredores e fechar mais atrás. Vamos, todo mundo tá nessa comunhão. Todo mundo aí levanta, vem. Os irmãos talvez estão à frente, vão mais para trás, vão algumas fileiras para trás para fechar, fazer um círculo maior. As crianças também, vocês fazem parte do corpo de Cristo, ainda que não vão cear, estejam em comunhão. Não, só os batizados, mas vão estar juntos. Vamos, irmãos, no nome de Jesus. Vamos alinhar isso. Vem todo mundo para cá, ó, nesse rumo aqui, ó. Vem cá. Todo mundo aí, vem para cá nesse rumo, ó. Vamos fechar. Vem. Vocês estão entendendo? Vamos fazer uma roda. Mesmo que aperta. Vamos apertar. Olha para o seu irmão nessa hora. Fala para ele: eu quero te amar mais e mais, meu irmão. Eu quero te amar mais e mais. Você faz parte do corpo de Cristo. Eu quero te amar. Olha para o seu irmão e diga: eu quero te compreender. Te compreender, meu irmão. Eu quero te compreender. Você faz parte. Você faz parte do corpo de Cristo. Eu quero te compreender. Não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte do corpo de Cristo. Não posso viver. Você vai olhar pro seu irmão e vai dizer: eu quero te amar. Eu quero te amar mais e mais, meu irmão. Eu quero te amar mais e mais. Você faz parte do corpo de Cristo. Eu quero te compreender. Eu quero te compreender.
Olha pra ele, eu não posso viver sem você. Não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte do corpo de Cristo. Não posso viver sem você. Pegue o pão nessa hora. Levante o pão aos céus e diga assim: Jesus, muito obrigado pelo teu corpo que foi partido em meu lugar. Coma do pão. Levante o cálice aos céus e diga assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sangue que foi derramado em meu lugar. Beba do cálice. Os irmãos que vão recolher, rapidamente vão recolhendo. Ou se quiser ir deixando em algum canto, vou chamar todo mundo, vir aqui para frente. Todos os irmãos, vêm aqui para frente. É virado para cá. Pode chegar mais, aperta aí para os outros caberem. Quero te falar uma coisa. Valoriza você que está aqui hoje, que eu não vou falar isso nos 7 cultos. Tem coisas que só vão quebrar na sua vida através do amor. Deus não te chamou aqui para ser um telespectador de culto. Deus não te chamou aqui nessa igreja para ser um aluno de uma escola que passa de ano e nunca mais vê a turma de novo. Deus te chamou aqui para fazer parte de uma família. Isso aqui é uma família. E até o olhar nos olhos expulsa demônio. Tem cativeiros que se quebra quando a gente consegue olhar nos olhos do outro em amor. Mas tem cativeiros que nos faz assim: eu quero te amar. Não consegue olhar. Isso é cativeiro maligno. Que é a dificuldade da mão, de estar junto com alguém, de estar do lado. Isso é coisas que precisam romper na sua vida. Por isso que talvez tem coisa que não vai. Por isso que talvez você vive derrapando no pecado e não vai para frente. Porque o individualismo que Satanás quis trazer nessa epidemia era para destruir. Tem gente que não morreu na epidemia, mas morreu espiritualmente. Porque vive isolado da grande família de Deus. Até vai no culto, até abre a Bíblia, até canta louvor, mas não consegue olhar no olho do outro. Não consegue dar a mão para o outro. Não consegue dar um abraço. Não vê a hora do culto terminar e sentar atrás para já escapulir sem cumprimentar ninguém. Isso não acontece aqui, só estou te falando coisas espirituais. Você vai dar a mão para quem está do seu lado. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você está proibido a fechar os seus olhos agora. Amém? Então nós vamos cantar. Eu quero te amar mais e mais, meu irmão. Eu quero te amar mais e... Olha bem no olho dele. Você faz parte do corpo de Cristo. Eu quero te amar mais e mais. Eu quero
quero te compreender, meu irmão. Eu quero te compreender. Você faz parte do corpo de Cristo. Eu quero te compreender. Não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte do corpo de Cristo. Não posso viver sem você. Tem alguém tímido do seu lado? Se tem, você fala, tem. Vocês vão se abraçar em 3 em 4 pessoas. Aquele abraço bem acalentado do amor de Jesus. Pode abraçar os seus irmãos aí. Vai abraçar mais só um, nem dá paz do Senhor e sair correndo. Você não vai embora sem abraçar todo mundo. Eu quero te amar mais e mais, meu irmão. Eu quero te amar mais e mais. Você faz parte do corpo de Cristo. Eu quero te amar. Sai cumprimentando seus irmãos aí. Se você perceber que tem alguém de cara fechada, dá um chacoalhão nele. Dá um abraço apertado pra doer. Eu não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte do corpo de Cristo. Não posso viver sem você. Depois que você cumprimentar todo mundo, você está liberado na paz do Senhor. Domingo